Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, graça e paz para cada uma de vocês. A palavra do Senhor diz lá no livro de Jeremias, capítulo 18, fala de um texto maravilhoso relacionado a vasos na mão do Senhor. Capítulo 18 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor: assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Meus amados irmãos, quero louvar a Deus por este privilégio que estamos tendo neste momento de poder ministrar uma palavra aos nossos corações. A palavra do Senhor, ela registra aqui a alegria do profeta Jeremias em ouvir a voz de Deus. A única palavra que poderia confortar, consolar o profeta seria a palavra de Deus, e justamente o capítulo 18 vai dizer que veio a palavra de Deus a Jeremias. Nós se alegramos em saber que o Senhor, Ele tem nos conduzido em sua graça. Deus não tem nos abandonado com relação à sua palavra. O Senhor tem nos santificado na palavra. O Senhor tem nos fortificado, nos sustentado sobre a palavra. Nós sabemos que o Senhor criou todas as coisas pela sua palavra. No livro de Gênesis, capítulo 1, meus amados, vai dizer que a terra estava sem forma e vazia. Então a terra estava nessa situação. Mas Deus, ele veio com a sua palavra, com seu espírito, e organizou todo aquele caos que estava o mundo. Da mesma forma, quero dizer que Deus, ele tem uma palavra para o seu casamento, uma palavra para a sua família, uma palavra para você. Deus entregou esta palavra ao profeta Jeremias, e a palavra que Deus mandou para o profeta era exatamente a palavra que ele estava precisando. Às vezes, nós não ouvimos o que nós queremos, mas ouvimos o que precisamos, porque isso é maravilhoso. Tem pessoas que querem ouvir palavras que amassageiem o meu ego, que seja da forma que eu quero, não pode ser dessa forma, mas Deus, ele sabe da nossa necessidade. Deus, ele sempre tem uma palavra do tamanho da nossa necessidade. O profeta Jeremias, irmãos, estava insatisfeito, não com Deus e nem com ele, mas com o povo de Israel, que não queria mais ouvir a voz do Senhor. O povo de Israel não queria mais fazer a obra do Senhor, estavam frios espiritualmente. E o profeta Jeremias, em alguns versículos, nós vamos notar que por ele proceder desta forma, ele recebe um rótulo, um título de profeta chorão. O único profeta na Bíblia que nós iremos encontrar esse rótulo como um profeta que chorava, profeta que se lamentava. Tem um livro todo de Jeremias se lamentando, onde nós encontramos Lamentações de Jeremias, porque Jeremias, ele não se conformava em ver o povo se desviando, em ver o povo se afastando da presença de Deus. E Jeremias queria uma palavra da parte de Deus, e a palavra veio. A palavra veio, mas Deus manda assim: Jeremias, desce à casa do oleiro. Deus, ele coloca Jeremias à prova, pergunta se Jeremias estava disposto a descer. E Jeremias estava disposto a descer. Estava perguntando se Jeremias estava disposto a ir até a casa do oleiro.
Jeremias chega até lá. Jeremias se depara com um trabalho. E naquela forma do oleiro trabalhar, ele presencia uma situação interessante: o vaso se quebrando. Muitas das vezes é preciso que o Senhor venha trabalhar em nós. Às vezes a gente acha que está pronto. Senhor, eu estou pronto, então eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E de repente a gente acaba muitas das vezes se arranhando, né? Se machucando com determinadas situações. E é por isso que o Senhor nos pega e coloca de novo no forno, para que a gente leve mais um pouco de fogo, para que o Senhor ele olhe alguns reparos. Às vezes o vaso está precisando de alguns reparos, né? E só o oleiro, só Deus para reparar essas coisas em nós. Porque se depender muitas das vezes daquele que nos julga, daquele que tenta, como eu posso dizer, aquele que tenta muitas das vezes organizar ou decifrar como será posteriormente a nossa jornada, né? Nós, misericórdia se fosse dessa forma, se Deus ele olhasse igual ao olhar do homem, mas Deus ele é um Deus de misericórdia, é um Deus maravilhoso. Deus mostra para o profeta um vaso quebrado, mas de repente o oleiro ele continua, não rebola aquele barro, aquele vaso quebrado, aqueles cacos fora. Ele mistura com outro barro, coloca na roda e continua a fazer. Ele começa a fazer um outro vaso. É isso que o Senhor vai continuar fazendo com o seu povo. Se é preciso que o Senhor faça um outro vaso de você, um vaso melhor, um vaso que tem mais fé, um vaso que prega de uma forma diferente. Agora ele é que nem o Jó. A Bíblia fala que Jó, ele pregava. Jó, ele falava das grandezas de Deus, daquilo que ele ouvia. Porque é muito bom a gente escutar muitas histórias, muitos testemunhos para a gente contar. Mas chega uma hora que vê a nossa história. Aí Jó, ele relata dizendo o seguinte: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora não, agora os meus olhos te contemplam. Jó estava dizendo: agora eu entendo esta caminhada, porque eu passei por este caminho. Porque uma coisa é a gente ouvir uma situação, né, um caso, e outra coisa é você passar por essa situação. Por isso que muitas das vezes é preciso sim que nós venhamos ser trabalhada em algumas áreas. Mas isso não é para o Senhor lhe excluir. Não, isso aí é para o Senhor te colocar diante de uma multidão para que você possa testemunhar. E as coisas de Deus, meus amados, sempre é dessa forma. A gente começa sozinho, com Deus no nosso quarto, fechando a porta do nosso quarto. Às vezes é um pouco desanimador, mas quem tem a palavra de Deus se alegra, porque nós começamos só você e Deus no teu quarto, mas depois ele te coloca diante de uma multidão para que você possa testemunhar da sua grandeza, da sua bondade. Deus ele fala para Jeremias: assim como esse oleiro fez com esse vaso, eu também quero fazer com o povo, com o meu povo que tem tentado me abandonar. Mas Jeremias, você está disposto a ouvir a minha voz, filho? Né? Como quem diz assim: Jeremias, eu vou estar dando a instrução a você. Esse povo vai olhar para você e vai aprender, vão retroceder, vão voltar ao primeiro amor, vão se lembrar, como diz no livro de Apocalipse: lembra-te de onde caíste e se levanta. Eles vão olhar para você. O apóstolo Paulo via que os irmãos, tanto de Coríntios, os irmãos em Éfeso, a igreja primitiva, alguns irmãos tinham muita dificuldade de imitar Deus, de fato de ser ali uma testemunha ocular de Jesus. Aí o que é que Paulo diz? Eu recebi essa graça da parte do Senhor. E se Deus me deu essa graça é porque ele tem um objetivo, que eu ensine esse povo
Aí Paulo, ele entra na frente e diz assim, já que os irmãos não têm essa condição, aí ele disse para os irmãos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não estava mandando as pessoas idolatrar ele e muito menos imitar a Paulo, olhar para a vida de Paulo, não. Porque a vida que Paulo ele vivia, ele dizia, é a vida de Cristo. Eu tenho procurado viver a vida de Cristo. É por isso que Paulo ele relata na sua pregação, na sua carta, dizendo para os irmãos, olha, eu não mais vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Ou seja, Paulo ele não conseguia fazer as suas próprias vontades. A alegria do apóstolo Paulo era fazer a vontade de Deus. E por essa razão ele se dispôs a ser um imitador de Cristo. Imagine só, se Paulo ele fizesse uma atitude inlouvável, Paulo ele entrasse numa vida de pecado, cometesse coisas que não agradavam ao Senhor, o povo ia imitar ele. Que peso, né? Então, nós notamos que muitas das vezes o culpado somos nós dentro da nossa casa, por não abrir os nossos olhos e ensinar os netos, os filhos, o marido. Às vezes a gente vai se conformando. A palavra do Senhor diz, não vos conformeis, né? Romanos capítulo 12, com este mundo, mas convertei-vos. Então as pessoas serão convertidas quando eu me levanto e não me conformo e passo a imitar ao Senhor. Teve uma irmã que chegou para um pastor e disse assim, pastor, eu não vou mais pregar mais para meu marido não, eu disse tudo, já preguei a Bíblia todinha para ele, mas ele está mais ruim, tem jeito não falo mais não digo mais nada a ele. Aí o pastor disse, não irmã, a partir de hoje você não vai mais pregar para ele não. E pastor, pois é. Não, você vai mostrar para ele através do teu testemunho, porque há uma diferença, irmão. Tem pessoas que diz como é, mas não faz, não dá um bom testemunho, porque falar, porque há duas coisas que está ligada na vida do servo e da serva de Deus, é o falar e o ouvir. Nós precisamos ser visto e ouvido, é duas coisas. Tem pessoas que preferem só ser ouvido. Eu falo que sou isso, sou aquilo, mas na prática, meu amigo, é que nem aquela questão da pessoa que está ficando obesa, né? Sempre quando a gente está engordando, a gente diz, meu Deus, como eu estou gordo, como eu estou gorda, amanhã eu vou fazer um regime. E a gente nota que esse chega, né? Amanhã a gente vai só empurrando com a barriga e ficando mais gordo. Porque a prática é diferente. A Bíblia fala que Pedro bateu no peito e disse, Jesus, jamais vou te negar, Senhor. Mas na hora, meu amigo, na prática, aí o galo cantou que assoviou, viu? Que assobiou. Então, nós precisamos de ser orientado pela palavra de Deus, não pela nossa palavra. A nossa palavra, ela cai por terra. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para todo sempre. Deus, ele é fiel. Ele permanece sim com a sua palavra. E se nós estivermos em sua palavra, o Senhor falou, eu sou a videira verdadeira e vocês são as varas, ou seja, os ramos. Se nós estivermos na figueira, a figueira representa a presença de Deus. Se tem uma coisa que nós não podemos abandonar, é a presença de Deus. Se a presença de Deus, se ela não estiver conosco, tem que haver uma preocupação. Senhor, o que é que está acontecendo? Se for preciso, eu oro mais. Se for preciso, eu leio mais a palavra. Se for preciso, Senhor, eu vou mais para a igreja. Se for preciso, eu amo mais. Se for preciso, eu me consagro mais. Ore um pouco mais. Né? Porque às vezes a gente sabe que a nossa situação não é boa, mas mesmo assim a gente não quer saber. Continua indo de pior a pior, igual a cantiga da perua, né? Pior, pior e pior. Mas nós não podemos estar nessa situação. Porque nós temos a palavra de Deus ao nosso favor. Quando nós notarmos que, meu Deus, eu não estou encontrando a presença de Deus aqui comigo, o que farei, Senhor? Vou me levantar de onde eu estou. Se eu estou errado aonde eu estou aqui, vou sair deste lugar.
vou abandonar certas amizades se for necessária. O que eu não posso é ficar sem a palavra de Deus. Eu preciso que a palavra do Senhor ela venha a mim. Uma certa vez, chegou um circo, né, um teatro na cidade, e avisaram nos colégios que ia ter esse circo, uns palhaços, tal, não sei o quê. E uma avó criava uma netinha. Aí a netinha falou: vovó, vai ter um negócio ali na rua, eu queria que a senhora me levasse, os amiguinhos vai e tal. E ela: minha filha, e como é esse negócio? Não, vó, é bem legal. E a avó levou a bichinha para falar. Mas só que a avó dela era daquelas irmãs, aonde ela chegava, agradecia ao Senhor. Quando chegou lá, era o negócio lá ainda não tinha começado. Aí a velhinha foi se ajoelhar para fazer uma oração por ter chegado até ali. Aquele costume. Chegava na igreja, agradecia. Onde ela chegava, fazia uma oração agradecendo. Quando a irmã vai se ajoelhando, a netinha diz: vovinha, hein, voinha? A senhora vai fazer o quê, voinha? Eu vou conversar com meu Deus, agradecer. Não, vó, aqui não pode fazer isso não, aqui é um circo. Aí a avó dela disse: quer dizer que eu não posso falar com meu Deus aqui não? Pois, minha filha, vamos embora desse lugar. Aonde meu Deus não cabe, também não me cabe. Aonde Deus não está, eu não quero estar também. Irmãos, às vezes a gente, né, desse jeito, a gente quer agradar o bichinho, vamos agradar, né? Mas lá na frente a gente vai sofrer. Às vezes a gente agrada demais e às vezes a gente só dá pra gente, porque nós somos líderes. E se a gente quiser ser líder bonzinho, irmão, é muito bom a gente ser líder, bom pai bonzinho, né? Eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri, mas você valoriza hoje o que você tem, porque você sabe o preço que isso custou. Hoje não, a geração de hoje não sabe o preço das coisas, acha que é só mãe me dê e no dia que não der, meu amigo, é zoada. Pois a palavra do Senhor ela veio. Olha, eu tenho a palavra, Jeremias, para o povo, eu tenho palavra para você, e depois da palavra eu tenho cura, eu tenho restauração, eu tenho salvação, eu tenho providência, mas tem que estar balizado na palavra. Que o Senhor abençoe as nossas irmãs em Cristo Jesus, tanto as irmãs aqui de Upanema, como a nossa irmã Onete Mendes aí em Apodi. Deus abençoe, irmão Onete. Um grande abraço para todos vocês, os nossos irmãos em Cristo, a toda a igreja de Cristo. Deus abençoe de uma forma maravilhosa. Aonde houver um irmão da igreja de Cristo, recebe aí o nosso abraço no nome de Jesus. Visto que a nossa igreja é ampla, né? Em todos os lugares encontramos a nossa amada igreja de Cristo. Só aqui em Upanema temos a nossa, em Mossoró tem mais de uma igreja de Cristo trabalhando, militando. Campo Grande tem uma igreja belíssima, linda. Em Janduís, uma mais bonita ainda. Campo Grande tem uma gigantesca, Pau do Céu, e por aí vai. Aonde a gente chega, a igreja de Cristo está lá militando. Então vamos continuar nessa militância, nesse trabalho, e com essa visão e com essa certeza contaremos sempre vitória no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar? Soberano e maravilhoso Pai, graças eu te dou, Jesus, por esse momento. Eu quero nesta hora, Senhor, te agradecer por tua palavra. Tu és o mesmo, o Senhor não mudou. Continua abençoando o teu povo. E nesta manhã, Senhor, neste momento de adoração, eu quero, Senhor, estender esta oração aos irmãos que estão enfermos. Aqueles que estão precisando, Senhor, da cura, restaura. Cura, meu Pai, com a tua graça, cobre com a tua misericórdia. Vai tocando, Senhor, com a tua mão de poder. Que essa irmã seja curada agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esse meu irmão seja alcançado por tua graça, porque é assim que eu te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus. Meus amados irmãos, estenda tuas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do seu divino Espírito seja com todos esses irmãos, com essas irmãs, com toda a tua igreja,
hoje e na eternidade, no nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, graças a Deus. Fica na paz, meus irmãos, até o próximo encontro, no nome de Jesus. Graça e paz.